Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta quinta-feira, dia 4 de março, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da Vida, e hoje com uma parábola muito forte do homem rico e do pobre Lázaro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho Lucas, capítulo 16, versos 19 ao 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino. Dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à sua porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas. Querendo matar a fome com que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu logo Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tem pena de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra de que, durante a sua vida, recebestes todos os bens, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele vos avise, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Olha, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até ele, certamente se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse: Se eles não escutam a Moisés, nem os profetas, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não se deixarão convencer. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa parábola bastante conhecida nossa, eu acredito que na própria narrativa nós compreendemos o que Jesus quer ensinar. Primeiro, vamos tentar aqui olhar os personagens. O rico não tem nome, não é verdade? O pobre Lázaro tem nome. Nas parábolas de Jesus, é a única parábola que aparece com nome próprio. Aqui, o pobre tem nome. Estranho, né? Estranho porque, se olharmos no mundo, quem tem sobrenome, quem tem nome, são os ricos, né? Geralmente os pobres não têm nome. Geralmente os pobres são os últimos, né? Para Deus é o contrário. Os pobres têm nome. O rico não tem. Outro detalhe importante desse evangelho era como vivia o rico. Festas esplêndidas
todos os dias, roupas chiques, curtição, consumismo, enquanto o pobre Lázaro na sua porta, e ele não era capaz de ter sensibilidade para dar ali um pão para aquele pobre. Os cachorros vinham, lambiam suas feridas e o pobre permanecia ali. Ele estava tão encantado com o seu dinheiro, com as suas festas, com as suas roupas, que não era capaz de ver o pobre. Porém, uma coisa não tem jeito de fugir. Morre o pobre, mas também morre o rico. Esse mundo passa e às vezes a vida é muito breve. Nossos bens, nossas festas, tudo fica para trás. Tudo vira pó. O pobre morre, é acolhido pelos anjos por Abraão. O rico é sepultado e vai para o Hades, vai para o inferno. Lá, no meio dos tormentos, ele olha e vê Lázaro e insiste, pedindo que Lázaro agora cuide dele, né? Olha aqui como que inverteu as coisas. E Abraão diz, não, há um abismo entre nós. E aqui esse detalhe é muito interessante. O abismo aqui não é apenas entre o céu e o inferno. De quem está no inferno não vai para o céu, quem está no céu não vai para o inferno. Esse abismo aqui é o abismo entre ricos e pobres. E que continua hoje em nossa sociedade. Há um abismo muito grande entre aqueles que ganham muito e esbanjam e aqueles que não ganham nada e passam fome. Olha em nossas cidades. Há um centro esplêndido, com prédios, com praças, com shoppings, mas as periferias falta quase tudo. Há um abismo. E esse abismo parece que ele vai ficando cada vez maior, de que quem é pobre não consegue entrar no mundo dos ricos, e quem é rico não quer entrar no mundo dos pobres. E o Evangelho termina com algo que eu acho fundamental para nós, principalmente nesse tempo de Quaresma, né? O rico diz, manda Lázaro ir lá no mundo e falar para os meus irmãos, para que eles não venham para cá. E Abraão diz, não precisa disso. Porque lá no mundo, eles têm Moisés e os profetas. Quem é Moisés? Quem são os profetas? É a palavra de Deus. Porque os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados livros de Moisés. E depois os profetas. Então, Abraão está dizendo, olha, eles têm, como nós temos hoje, a palavra de Deus. Por quê? Se eles não acreditam na palavra de Deus, em Moisés e os profetas, mesmo que o morto ressuscite, eles não vão acreditar. Quem é esse morto que ressuscitou? Lázaro? Também. Mas esse morto que ressuscitou e voltou é Jesus Cristo. Mas se nós não acreditamos na palavra de Deus, não vamos acreditar também na ressurreição de Jesus. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, é um evangelho que nos faz pensar. Como estamos vivendo a nossa vida? Como estamos administrando os nossos bens? Apenas para curtir, comer,
consumir, fazer festa, mas com insensibilidade? Ou temos usado os nossos bens para fazer o bem, para partilhar? Talvez hoje, como dizia Dom Helder, né? Precisaríamos de ter alguns Lázaros que pudessem invadir os nossos banquetes esplêndidos, nos causar náuseas e assim nos fazer perceber que eles também são filhos e filhas de Deus. Escutemos, pois, a palavra de Deus, para que ela converta o nosso coração, enquanto estamos peregrinos neste mundo. Pois se não acreditamos na palavra de Deus, mesmo que o morto ressuscite, não vamos acreditar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.